Olá, torcedor e torcedora do nosso Esquadrão de Aço, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso canal. E também não esqueça de dar um like e de ativar o sininho para receber nossas novidades. Bom, sobre essa pendenga, palavra é essa pendenga aí do juiz, do árbitro do jogo Flamengo, Bahia e Flamengo, que prejudicou o Bahia claramente, Hoje, o representante dos árbitros na CBF, ele se pronunciou e ele vê também exagero em expulsão de Canu, e diz que o tal do Gabigol, o Gabriel que só faz gol de pênalti, merecia um cartão amarelo por simulação. Veja o que ele diz, Vamos ver essa notícia que está no GE. Vamos lá, tá? Presidente da Comissão de Arbitragem analisa lance em vídeo publicado pela entidade. O presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Wilson Seneme, afirmou nesta terça-feira que a expulsão do zagueiro Canu do Bahia no jogo contra o Flamengo no último final de semana foi um exagero. Seneme afirmou ainda que no lance Gabigol merecia um cartão amarelo por simulação. Ele não tem nenhuma necessidade de jogar esse braço, ele está falando em Canu, É um risco que ele assume, mas esse braço que ele joga não tem força suficiente para lesionar o adversário. Foi um excesso, foi um exagero esse segundo cartão amarelo. E outro detalhe, o Gabigol, quando põe a mão na cara, é uma simulação. As declarações de Seneme estão no vídeo publicado pela própria CBF, em que o chefe da comissão de arbitragem analisa os lances polêmicos de cada rodada do Campeonato Brasileiro. Estamos pedindo para que os árbitros não caiam nessa simulação. Uma expulsão muda muito o jogo. Se eu não tenho certeza, não ajo da maneira mais rigorosa. É uma jogada que não atinge o rosto do adversário, é desproporcional essa queda. Se fosse melhor analisada, seria uma simulação de cartão amarelo. Não estamos aqui para defender o árbitro. Cartão amarelo, inclusive, para o Gabigol. Então, esse é o posicionamento do senhor Seneme. Ele faz, do chefe da arbitragem da CBF, então ele faz essa análise e ele deixa claro que o Gabigol fez uma simulação, que ele que merecia o cartão amarelo. Então, ele também diz que o Canu errou ao colocar o braço, mas reconhece que não foi para tanto. E levando em consideração que o Canu, há 1 minuto antes, tinha levado um cartão amarelo, também por reclamação, então o árbitro do jogo, ele foi muito duro, ele foi inconsequente e irresponsável. E uma coisa que chama atenção, pessoal, se vocês derem uma olhada no vídeo aí que está disponível aí da análise da arbitragem, é uma coisa vergonhosa o posicionamento do quarto árbitro. Ele grita assim, como se fosse um verdadeiro torcedor do Flamengo. Olha, ele já tinha um cartão amarelo, foi na cara. Então, foi uma coisa terrível, é uma coisa absurda. Infelizmente, a arbitragem brasileira tem sido uma vergonha, há muito tempo tem sido uma vergonha, e principalmente quando se trata de jogos envolvendo os clubes do Sul, Sudeste, principalmente no caso quando se trata de Flamengo. Raramente um jogo entre Bahia e Flamengo, raramente não tem coisas absurdas, arbitragem absurda como essa que aconteceu. Portanto, o senhor o Lanovel, o árbitro dessa partida, ele foi muito exagerado. O cara não tem a mínima capacidade de diálogo. A gente percebe, na verdade, o seguinte, é uma fraqueza desse árbitro. E olha que é um árbitro que tem o símbolozinho da FIFA, indicado para a FIFA. Mas a gente percebe que é um árbitro
que ele não tem segurança, porque se um árbitro ele precisa, cada segundo da partida, cada ato aí ele vai precisar, cada ato do jogador, cada ação do jogador, ele vai precisar usar um cartão, então é uma insegurança muito grande. E ele também não leva em consideração o seguinte, você tem, por exemplo, quase 50 mil torcedores para ver um espetáculo. Aí você vai ver simplesmente o árbitro como a figura central no jogo. Não estou aqui passando pano para determinados erros. Não estou passando pano. Então, por exemplo, a falta que o Rezende fez foi uma falta para cartão amarelo mesmo. Mas aí, o árbitro, se ele tiver o mínimo de segurança, o mínimo de capacidade, ele sabe pesar a mão, né? Ele sabe equilibrar. Porque, por exemplo, o jogador já tinha recebido um cartão amarelo por reclamação. E aí, em poucos minutos, ele já recebe um outro cartão amarelo e é expulso. E ainda, por cima, você tem o caso do Canu, que claramente foi expulso por causa do árbitro, do quarto árbitro, que gritou assim, efusivamente, olha, ele já tem um cartão amarelo, foi na cara. Quer dizer, não é um árbitro, não é? É um torcedor do Flamengo. É um torcedor do Flamengo. Então é uma coisa vergonhosa. E outra coisa, já está na hora de dar um basta a essas simulações que todos os jogadores praticamente fazem. Essa simulação é uma coisa absurda. Esse Gabigol é um sujeito que é marrento, que ele fez o que fez e ainda sai rindo, né, com a simulação. Porque todo mundo viu que não era para tanto. Todo mundo viu que não era para tanto. Então é o seguinte, os anos passam, todo ano tem campeonato brasileiro, né, os campeonatos brasileiros Série A até a Série D, principalmente quando se trata de Série A. Todo ano. E os erros da arbitragem não, digamos assim, não acabam. Cada vez mais aumenta. E o mais absurdo, você tem um VAR com várias pessoas para analisar um lance, como é o caso de um pênalti, por exemplo, e você tem um VAR que consegue verificar tudo e não consegue resolver determinadas coisas, principalmente quando se trata de simulação na área do pênalti, por exemplo, não é? Outra coisa também é o segundo cartão amarelo que um jogador recebe. Se ele recebe um segundo amarelo, ele vai receber um vermelho. Por que é que o VAR não pode interferir, por exemplo, para dizer, peraí, vamos analisar direitinho nesse caso. Ele recebeu um cartão amarelo, que na verdade é um cartão vermelho, porque ele já tinha um amarelo. Então ele é um cartão vermelho. Então, por que é que a arbitragem, as regras da arbitragem, não bate o pé, por exemplo, né, bate o martelo e diz, olha, qualquer expulsão é objeto de análise. Se um jogador, ele fez uma simulação, então a arbitragem, por exemplo, precisa verificar isso, principalmente se é um segundo cartão amarelo. Porque se tem um segundo cartão amarelo, tem um cartão vermelho. Então, por que é que numa situação dessa, a arbitragem não pode verificar? Olha, vamos olhar direitinho aqui, se o cara está simulando. Porque se ele está simulando, é o contrário da situação. Em vez do outro ser expulso, esse que vai se levar um cartão amarelo, e claro, se já tiver um cartão amarelo, vai levar o segundo e vai levar o vermelho. Então, não tem condições, não é? Ficou muito claro, muito evidente, muito embora a imprensa do Sul, muito embora jornalista esportivo do Sul tenha querido passar pano, tenha passado pano na história, colocar a culpa. Por exemplo, teve o Mauro César, por exemplo, ele coloca a culpa, por exemplo, no jogador, né? Ele coloca a culpa no jogador. Por exemplo, o caso Canu levou um cartão amarelo, aí ele diz, olha, se já sabe que um árbitro é assim, por que não tem cuidado? Ora, eu vou fazer uma comparação que você pode parecer que é esdrúxula. É como se diz, por exemplo, você tem o estuprador e tem a vítima. Aí a pessoa diz assim, analisando a situação, e diz, olha, tu
já sabe que o cara é estuprador. E como é que a menina vai andar, sair de mim e sair na frente do estuprador? Não é? É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Então, é uma coisa absurda. Uma coisa absurda. Essa arbitragem do jogo contra o Bahia, neste sábado, que o Flamengo ganhou por 3-2 por causa da arbitragem, é uma coisa vergonhosa que tem que ficar na história, e esse sujeito que apitou esse jogo, ele precisa ser punido. Mas ele precisa ser punido não é simplesmente com um jogo, não. Ele precisa ser afastado, pelo menos por um tempo, não é? De arbitragem, principalmente quando se trata do Bahia. Porque não tem condições de aceitar um tipo de coisa dessas. Então é revoltante. Você tem quase 50 mil torcedores que foram a campo para ver o espetáculo do futebol, aí vai ver um árbitro apitando mais, aparecendo mais do que os dois times. Então não tem a menor condição de aceitar esse tipo de coisa, né? Então essa aí, dê a sua opinião, inscreva-se no nosso canal, dê um like e ative o sininho para receber nossas novidades. E não esqueça de compartilhar e de divulgar os nossos vídeos, o nosso canal Arquibancada JNS Futebol, esse canal que é feito para você, torcedor e torcedora do nosso Esquadrão de Aço, e até o nosso próximo vídeo.